É com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde. E quem já esteve na semana passada participando das oficinas pode captar um pouco daquilo que pretendemos apresentar hoje. Na verdade, tanto semana passada como hoje, é só uma amostra do que qualquer um de vocês pode fazer, pode chegar, que é executar o instrumento, fazer música. O nosso projeto é uma série de concertos didáticos. Nós estamos aqui e nas outras semanas seguintes estaremos lá em várias escolas de Manaus para fazer também esse mesmo trabalho, despertar na nossa juventude o gosto, a apreciação musical. Eu espero que alcancemos esse alvo com vocês. Semana passada foi a primeira oficina e hoje o primeiro concerto da série. E nós preparamos peças especiais. Os professores vão apresentar para vocês como se fosse uma aula de o que aconteceu com a música, a história da música, e vocês vão poder apreciar. Então é com muita alegria que nós estamos aqui para apresentar esse grupo que é Amazon Brass, com Rubens no trompete, Rubens é o primeiro trompete, Lorne Porfírio, segundo trompete, Wellington França, que é o pequeno, vocês estão vendo aqui o Wellington, pequenininho. O Hugo no trombone e o Alan na trompa. A Amazon Brass faz parte da procultura do Amazonas. Nós temos orquestra, temos grupo aqui estão os metais e nós temos o grupo das madeiras. Se vocês não sabem, é flauta, oboé, fagote, às vezes inserem outros instrumentos como a trompa. Temos também grupos cantores, vários grupos que podem atender e apresentar música tão saborosa como nós que vamos ouvir aqui esta tarde. Muito prazer em estar com vocês. Apreciem o concerto.
frustrado também, e esse projeto nós conseguimos realizar através do Instituto Gerando Vencedores. O Instituto que atua na área de vários cursos e também na área de cultura conosco. Professor Rubens. Alô, alô. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui no primeiro concerto do projeto Concertos Didáticos com o grupo Amazon Brass, Quinteto de Metais, né? Atendendo, para mim é um prazer, porque sou amigo pessoal do pedagogo Jean, e vai ser muito bom esse bate-papo, esse momento com vocês. E o nosso objetivo é conversar sobre música com vocês, né? Os vários gêneros e o que levou, o que nós temos hoje, de quando começou, dos primórdios, né, musicais da história da música, até o que nós temos hoje, né? Os vários gêneros sertanejos, funk, rap, dancing, discoteca, tudo. Então tudo está correlacionado com a história, tanto da história da humanidade como da história da música, né? Para nós chegarmos onde nós estamos hoje, que nós podemos ligar o nosso rádio ou a televisão para assistir um grande show, nós passamos por um processo de desenvolvimento que nos remonta desde o século IX, mais ou menos. Tá? E é isso que nós vamos falar, nós vamos fazer essa viagem, né, até chegar nos dias de hoje. Pois bem, pessoal, a música, ela tem vários gêneros musicais. E um dos primeiros gêneros é o chamado do canto-chão, né? A partir, nós já vamos ver o que isso significa. E a partir desse canto-chão até o que nós temos hoje, né? Com o rap, todas essas manifestações artísticas que nós temos, né? E dentro dos aspectos utilizados na música, ao se escrever uma música, nós encontramos o aspecto da melodia, da harmonia, o ritmo, timbre e as formas, e desde o período medieval até as músicas atuais, tudo gira em torno disso, tá? Por volta, mais ou menos, no século IX, a partir do ano 800, começou o uso de um gênero chamado canto-chão, né, que consistia era no período medieval, que consistia em melodias apenas em uma voz, apenas uma ideia musical. Tá? E esse tipo de música era muito feito nas igrejas, nas catedrais. Um exemplo de canto-chão. Ele da primeira fase desse gênero e é monofônico, ou seja, é apenas uma melodia. Mais adiante, nós vamos encontrar o começo da harmonia, o começo de tocarmos duas
notas ao mesmo tempo, que é a fase polifônica do canto-chão, que acaba tendo um nome chamado organum paralelo, porque são duas vozes, dois instrumentos tocando ao mesmo tempo. Esse período, pessoal, desse tipo de música, desse gênero de música, a origem da música, propriamente dito, se estende do século IX, vai até o século XIII, né? E a partir de então, as grandes construções na Europa, nas grandes catedrais, né, que nós vemos hoje, as catedrais góticas e tudo, elas permitiram também, ou melhor, exigiram também uma reformulação do processo musical, da criação musical. E a partir desse momento, nós temos o moteto, um gênero musical chamado moteto, em que as vozes elas são mais independentes. E desse gênero das grandes catedrais, nós temos como grande exponencial um compositor chamado Thomas Tallis, que ele serviu à corte do rei inglês Henrique VIII. Com vocês, o moteto If You Love Me, Keep My Commandments. Se você me ama, mantenha os meus mandamentos, de Thomas Tallis. Eu me senti agora dentro de uma catedral inglesa ouvindo essa peça. E vocês podem perceber
que aparentemente, pelo tamanho do instrumento, também é a altura. O trompete é a voz mais aguda, a tuba, a voz mais grave. E a voz intermediária, nós temos a trompa e o trombone. Já sei, vocês estão escolhendo qual instrumento vocês vão querer aprender daqui para frente. Estejam à vontade para escolher qual que vocês acham mais bonito. Prosseguindo, pessoal, a nossa viagem pela história da música. Depois do período renascentista, depois do período medieval, nós seguimos adiante e entramos no período renascentista, né? Século XV até início do século XVII, por volta de 1450 a 1600. O que acontecia nesse período? Acontecia as explorações náuticas, os grandes descobrimentos, né, com Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, e o avanço da ciência e astronomia. Todos esses fatores influenciaram de uma maneira categoricamente os arquitetos, músicos e pintores. E um dos grandes compositores desse início desse período renascentista é Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli, ele trabalhou em Veneza, Itália, dentro de uma catedral muito bonita chamada Catedral Basílica de São Marco. E ele utilizava os instrumentos de uma forma mais complexa do que o moteto que nós estamos ouvindo agora. Então, e tinham contrastes, utilizavam os contrastes da particularidade da música, o forte, né, quando a gente toca mais forte, quando a gente toca um pouquinho mais suave, né, os ritmos. E vamos ouvir de Giovanni Gabrieli a canção na Personale número 2.
Bravo, bravo! Vocês perceberam que os instrumentos conversam um com o outro? Um pergunta, o outro responde, eles interagem. Essa conversa é muito legal, professor. Do período renascentista, nós seguimos adiante e entramos no período barroco. Primeiramente, esse termo barroco foi utilizado para a arquitetura e as artes, no século XVII, final do século XVII. E depois o termo foi usado para os músicos, para indicar o período da história da música. Uma das particularidades do período barroco era que Deus era o centro do universo. Então, nesse período, quase que predominantemente a música era feita dentro da igreja. E os grandes gêneros desse período foram as cantatas e oratórios em que engrandeciam o nome de Deus. E os grandes expoentes desse período foi Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach. Nesse período nós escolhemos um movimento da cantata 146, My Spirit Be Joyful.
saber que no ano Bach faleceu em 1750 e nesse período estava iniciando um grande movimento na história da humanidade, que nós vamos ver a seguir. Primeiro, vocês vão ficar sabendo, conhecendo um pouco dos instrumentos agora. Vamos começar pela tuba. Vocês conhecerem um pouco da tuba, né? Que é o instrumento mais grave do quinteto e inclusive o mais novo também. Olá, boa tarde. Bom, vou apresentar um pouquinho da tuba. A tuba dentre os instrumentos, é um dos instrumentos mais novos da orquestra e dos grupos de câmara, banda sinfônica, banda de exército. Foi criada em meados do século XVI pela necessidade de ter um instrumento grave da família dos metais, porque na família das cordas tem o cello, tem o contrabaixo, das madeiras tem o fagote, contrafagote, e da família dos metais tinha somente trompete, trompa e trombone. Então faltava um instrumento para fazer o baixo, igual nessa última peça que a gente tocou. Eu fiz a parte do baixo contínuo, né? E eu vou apresentar um pouco aqui do som do instrumento, que pode ser tanto um instrumento de marcação, igual em bandas, ou pode ser um instrumento solístico também. Aqui pode ser como instrumento de marcação. Agora eu vou apresentar um pouco da parte solística. Nós temos outro instrumento, a trompa, que é um instrumento muito bonito, um som muito maravilhoso. O professor Alain vai explicar um pouco sobre a trompa. Olá, boa tarde. A trompa é um instrumento também da família de metais, né? Tem mais ou menos 3,7 metros, ela é desenrolada. Ela enrolada fica nesse formato. Ela vem de origem muito antiga também. No começo, ela era feita de chifre de animal, né? Tanto que a tradução dela em alguns países é chamada de corno, né? Só no Brasil que existe esse nome trompa, na verdade. Também está na família de metais, como eu falei anteriormente. Faz um conjunto muito importante junto com a família das madeiras e faz uma ponte entre madeiras e violinos, cortes, né? No caso do violoncelo. Tem um som também muito bonito, né? Um instrumento muito solístico dentro da orquestra, requer muita dedicação, assim como todos os outros instrumentos metais, né? Em Manaus,
falta muita gente para tocar esse instrumento. No caso, nós temos poucas pessoas em Manaus. Seria muito interessante da parte de algum de vocês se tivesse interesse em tocar esse instrumento, porque é um apelo que eu faço, um pedido que eu faço para vocês. Caso tenha interesse nesse instrumento, por favor, converse comigo no final, que eu consigo orientar vocês, onde vocês poderiam conseguir uma vaga, um professor bom para estudar. Agora eu vou tocar uma peça para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é bonito o som desse instrumento. Por que o senhor fica com a mão dentro da campana? Então, a questão geral mesmo é a afinação. Se a gente tira, a afinação fica alta, se a gente coloca muita, a afinação fica baixa. E também tem a questão de efeito dentro da orquestra. Esses geralmente são os efeitos que tem em filmes e em peças orquestrais também. Tem uma abertura muito famosa também que a trompa faz, que é essa. Agora o professor Hugo vai falar sobre o trombone. Boa tarde a todos. Bom, o trombone é um instrumento muito antigo, né? Se a gente vê quadros muito antigos que tem anjos e tal, geralmente eles estão tocando trombone, né? Que é um instrumento ligado ao celestial, ligado aos cantos divinos, né? Um pouco diferente do trompete, que é mais ligado à realeza, e a trompa, que é mais ligada à caça, antigamente, né? O trombone, ele é um instrumento que basicamente não evoluiu muito a construção dele. Diferente, por exemplo, do trompete, os trompetes mais antigos eram lisos, né? Depois que foi, aos poucos, tendo esse mecanismo de ter pistos. A trompa, a mesma coisa. Já o trombone, ele basicamente não mudou muito. Que ele é uma campana e a vara, né? Ele é mais alto que o instrumento todo. Todos os instrumentos de metais, como é que eles funcionam? Tem 7 posições, tá? E nessas 7 posições, dependendo de como a gente vibra o nosso lábio, a gente produz o som, tá? Isso é um processo que exige muito estudo, muita dedicação, mas é muito legal. E o trombone é um instrumento também muito versátil, assim, ele é utilizado desde orquestra, né, essa coisa mesmo de música clássica. Ele também é utilizado muito no jazz, também muito na música popular, tá? Música de filme, todos os tipos de música popular, como samba,
pagode, vocês podem, quando vocês ouvem MPB, muitas vezes tem um solo de trombone lá, tá? E uma das coisas que é muito utilizado na música popular é um efeito que o trombone tem muito natural, que é o glissando, né? É quando a gente escorrega de uma nota para outra, tá? Eu vou tocar um pedacinho de uma música popular brasileira bem conhecida para vocês ouvirem um pouquinho. E assim, pessoal, só também para falar uma coisa, em geral a gente tem uma ideia de que a música, é muito bacana a música, mas assim, eu não posso seguir na música porque isso não vou conseguir trabalho com música, né? Não dá para viver de música. Olha, se você se dedicar, se você estudar, dá sim. Tem muitos empregos em música, tá? O que basta ter é dedicação e essa vontade de compartilhar a energia da música com as pessoas, tá bom? Então fica aqui essa mensagem. Agora, o trompete. O trompete é um instrumento antigo, junto com a trompa, talvez seja um dos instrumentos mais antigos de metais. E como o professor Hugo falou, ele está mais relacionado com a realeza, porque sempre quando tinha que anunciar a entrada do rei no recinto, utilizavam os trompetistas. Nós vamos fazer um trecho, eu e a professora Lorne, um trecho de uma música bem conhecida para vocês. Pessoal, continuando, como eu falei para vocês, no século XVIII iniciou um movimento, um evento que mudou a vida de todos nós. Se nós estamos aqui hoje, se vocês estão com o celular na mão, se vocês chegam em casa, vão assistir televisão, se vocês vão fazer a vitaminária de vocês, é por causa desse movimento que é chamado a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, ela teve início na Inglaterra, depois do invento do motor a vapor. E com isso desencadeou uma série de transformações na sociedade mundialmente falando. Existiu o êxodo, as coisas passaram de ser artesanais e passaram a ser mais industrializadas. E a partir daí, muitas pessoas deixaram o campo e se fixaram na cidade. Para que, como tinha muitas pessoas, se fez necessário um homem. Começaram a compartilhar conhecimentos e com isso nós tivemos a invenção do cinema.
Primeiramente, o cinema ele era mudo e, posteriormente, começaram-se as falas e depois as trilhas sonoras, para que todo mundo pudesse ter um momento de lazer, um momento de entretenimento. Agradeço de coração esse momento que passamos com vocês. Agradeço ao professor Gil pelo convite. E esperamos vocês nos outros concertos do Teatro Amazonas, concertos Amazonas Filarmônica, tá? E, finalizando, nós vamos tocar uma música do Kiko Wellington.
uma vez uma salva de palmas ao Quinteto de Metais. Parabéns a vocês que obedeceram o meu comando, né? Que bom! É assim mesmo, gente. Então, faço aqui a palavra do professor Hugo, né? Quando ele falava do professor da trompa, né? Que estava falando sobre a oportunidade que a música dá e transforma a vida das pessoas, tá? Com certeza, da mesma forma que transformou um dia a minha vida, transformou a vida de cada um deles, e também vocês são convidados a transformar a vida de vocês através da música. Hoje nós estivemos aqui no Centro Educacional de Tempo Integral, professora Maria Isabel Desterro e Silva, apresentando um concerto da série Concertos Didáticos para os alunos daqui, apresentando peças de várias épocas da história da arte. E fomos muito bem recebidos. Nós agradecemos toda a direção da escola que nos atendeu e pudemos mostrar, assim, acrescentar aos alunos a apreciação musical e despertar o interesse pela música, pela arte. Quem sabe daqui frutos aparecerão apresentando em várias salas de concerto no Amazonas, em Manaus, Amazonas e quem sabe no Brasil. É o que nós desejamos.